Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Estamos trazendo hoje mais uma empresa do setor educacional. Estamos falando aqui da Ser Educacional SA. E a Ser Educacional, que inclusive já passou aqui pelo canal lá no ano de 2021, começo de 2022. Estamos atualizando as informações da empresa, atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos. A solicitação que veio lá do Wellington Helles. Oi, Wellington, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Ser Educacional foi o Vou Investir. E vamos investir sempre com segurança, com consciência. Vou investir. Muito obrigado também pela sua participação. E é um prazer poder atender a todos vocês. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e manda a sua sugestão. Aproveita, faça a sua inscrição, dá um like. Venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Conhecimentos esses que, inclusive, já estão disponíveis lá na plataforma Hotmart, com o curso de análise e balanços para investimentos e também com o curso de valuation. Já estão lá na plataforma Hotmart e você pode fazer esses cursos com um custo muito baixinho. E, para tanto, temos aqui na descrição do vídeo, temos o link de acesso dos dois cursos, onde você vai aprender toda essa técnica aqui de análise e balanço e também da parte de valuation. Será um prazer ter vocês conosco. E também deixo já de imediato aqui mandar um grande abraço para o meu amigo Dr. João Vítola. Dr. João Vítola, que é o presidente da Quanta Diagnósticos por Imagens de Curitiba, que é uma das melhores empresas na área de medicina em Curitiba, no Paraná, e uma referência também no Brasil, contando com equipamentos de primeira qualidade, os equipamentos mais modernos para justamente fazer a captação da imagem. Afinal de contas, uma imagem precisa é um diagnóstico preciso. E aí, contando também com uma equipe técnica, clínica e administrativa de altíssima qualidade, justamente para poder lhe dar a melhor assistência possível. Vai conhecer lá a Quanta Diagnósticos por Imagem. Você, inclusive, pode entrar nas mídias sociais e conhecer um pouquinho do trabalho do Dr. João Vítola e de toda a sua equipe, a quem eu mando um grande abraço. Mas vamos falando então sobre educação, vamos falar então, contar um pouquinho novamente a história da Ser Educacional. E por que novamente? Porque não me canso de contar essa história de tão bonita que é, uma história de empreendedorismo, de luta, de sacrifício até chegar aonde chegou. E tudo isso aí começa através de um garotinho, José Janguier Bezerra Diniz. O José Janguier Bezerra Diniz é um menininho que nasceu na cidade de Santana do Garrote, na Paraíba, no interior da Paraíba. E a família trabalhando ali com a agricultura, com toda aquela dificuldade lá do sertão nordestino. Quando o José Janguier tinha 6 anos de idade, sua família mudou-se para Naviraí, no Mato Grosso do Sul, para trabalhar com a agricultura. E aí, quando já com 8 anos de idade, o José Janguier começou a desenvolver sua veia empreendedora. E a partir daí começou a trabalhar como engraxate, né? Fez aquela caixinha de madeira lá para trabalhar como engraxate, para ganhar uns trocadinhos. Aí na sequência foi vender laranja, foi vender picolé, enfim, sempre correndo atrás de um dinheirinho ali para dar um reforço na renda familiar ali, né? E aí na sequência, os seus pais mudam-se para Pimenta Bueno, lá em Rondônia, também para trabalhar com agricultura. E ali daí o José Janguier termina até, na época, a 8ª série. Mas para poder continuar seus estudos, ele acabou indo morar com um tio lá no Recife, lá em Recife. Falar em Recife, um grande abraço para todo mundo aí de Pernambuco. Vacele Duarte, também muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela participação. Mas aí ele foi morar em Recife junto com esse tio. E aí, naturalmente, que para estudar e morando com o tio, foi ajudar também o tio no seu escritório trabalhando como datilógrafo. Com isso, José Janguier daí consegue entrar numa faculdade de Direito, se forma em Direito e aí na sequência ele faz um concurso para juiz do trabalho, né? E aí, já atuando como juiz do trabalho, começou a lecionar também, passou a ser também um professor na área de Direito. Aí, na sequência, ele faz mais um concurso, agora para procurador do Ministério Público lá de Pernambuco. E aí uma das dificuldades que ele sentiu é como fazer para se preparar para um concurso, já que tinham poucos recursos para se preparar para um concurso. E aí ele monta, no ano de 1994, monta o Birô Jurídico, que é como se fosse uma sala de aula, um cursinho preparatório para concursos. E a partir daí, então, o Birô Jurídico começa a se desenvolver, tanto que no ano de 1998,
ele monta uma escola, cria a escola. BJ, colégios e cursos, né? E aí, então, ele já passa a ter colégio e mantendo esses cursinhos preparatórios para concurso. No ano de 2003, aí avança para o ensino superior, fundando a Faculdade Maurício de Nassau, que depois se transformou também na Universidade Maurício de Nassau, a Uninassau. E desde então aí começa todo um processo de avanço dentro do ensino superior, adquirindo outras entidades de ensino, outras instituições de ensino e foi crescendo. Tanto que daí, chegando no ano de 2003, aí passou também a ter suas ações negociadas na Bolsa de Valores, fazendo o IPO e captando recursos justamente para alavancar o crescimento. E daí, com esse crescimento, foi comprando diversas instituições de ensino, não só no Nordeste, como em todo o Brasil. E hoje, a Ser Educacional ela tem uma presença maciça em todo o território nacional. Também, hoje, a empresa continua com o controle do José Janguier e ela é tocada pelo seu irmão, pelo Jânio Janguier Diniz. Mas para que possamos entender como que está a situação da Ser Educacional, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e o balanço do dia 30 de setembro de 2022, já que ainda não saiu de 31 de dezembro, então estamos trazendo aqui as informações mais atualizadas da companhia. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ser Educacional S.A., referentes a 2019, 2020, 2021 e também referentes ao dia 30 de setembro de 2022, já que ainda não saiu o balanço do dia 31 de dezembro, então vamos com as últimas informações apresentadas pela empresa. Para que possamos entender o que é a Ser Educacional, vamos começar lá pelo ano de 2019, fazer um retrospecto aqui dos últimos exercícios da empresa. No ano de 2019, a Ser Educacional era uma empresa de 2 bilhões 559 milhões de reais de patrimônio, bens e direitos que estão dentro do seu ativo. E no caso da empresa, nós vamos ter um grande volume desses recursos aqui no intangível, bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor econômico. E o que vai estar lançado aqui nesse intangível? Todos os ágios, nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua existência, que totalizava aqui, então, 560 milhões de reais. Já o imobilizado, o que nós temos aqui? Toda a estrutura física, instalações, móveis, utensílios, computadores, enfim, toda a estrutura física de funcionamento da Ser Educacional dentro do imobilizado, 1 bilhão 126 milhões. E nessa parte de cima, aqui nós temos o quê? O chamado capital de giro, o ativo circulante da empresa, que são os recursos que a empresa utiliza para sua movimentação no dia a dia. Em 2019, esse ativo circulante totalizava 644 milhões de reais, equivalente a 25,2% de tudo que a empresa possuía. Desse valor, 306 milhões de reais era a posição de caixa, todo o dinheiro que a empresa tinha no ano de 2019, em caixa, banco, aplicação, e aqui o contas a receber, 286 milhões de reais. Naturalmente, por ser uma entidade de ensino, uma prestadora de serviço, ela não tem aqui a figura do estoque. O que nós vamos ter aqui são impostos a recuperar e outros créditos a receber no curto prazo, que representam um valor menor dentro do ativo circulante, razão pela qual nós vamos nos concentrar sempre aqui em caixa e contas a receber. Chegando no ano de 2020, a empresa pula para 3 bilhões e 91 milhões de reais, é o valor do seu ativo total. Lembrando que 2020 foi o ano da pandemia, foi o ano que tudo parou, as instituições de ensino pararam e começaram a trabalhar cada vez mais de forma online, né? Apesar de já ter o EAD, o ensino à distância, mas toda a parte presencial passou a ser também online nesse ano de 2020. Mas mesmo assim, a empresa aumenta aqui o seu ativo circulante para 1 bilhão e 82 milhões de reais, aumenta a sua posição de caixa para 679 milhões e o contas a receber vai para 363 milhões. Agora, naturalmente que, como eu falei há pouco, foi um ano de pandemia, um ano de paralisação, e aí naturalmente que surge a dúvida, tá, mas mesmo assim com paralisação aumenta o capital de giro? Daqui a pouquinho nós vamos ver da onde que vieram esses recursos para aumentar esse capital de giro. Chegando aí em 2021, a empresa praticamente ficou do mesmo tamanho, 3 bilhões e 92. Porém, o que a gente observa aqui é que esse intangível ele vem com 560 para 716 para 1 bilhão e 63,
mostrando que a empresa segue no processo de aquisições, mesmo no período lá da pandemia. E o capital, e o imobilizado aqui, o capital fixo, ele praticamente permanece estável, né? Naturalmente que ele vem diminuindo em função da depreciação, e o capital de giro diminuiu aqui para 717 milhões, reduz a posição de caixa para 291 milhões e aumenta aqui um pouquinho contas a receber, que vai para 383 milhões de reais. Chegando em setembro de 2022, a empresa vai para 3 bilhões 476 milhões de ativo total, aumenta um pouco mais o intangível, a empresa segue no processo de aquisições e o capital de giro vai para 774 milhões de reais. Diminui um pouco mais a posição de caixa, que fecha com 269 milhões, porém com aumento aqui no contas a receber. Então, o que nós observamos no Ser Educacional? Mesmo passando por esse período de pandemia, a empresa continua no seu processo de aquisições. Então, ela continua investindo na espera, né, de um crescimento dentro desse setor. Olhando agora o endividamento, aqui no passivo, nós vamos ter as dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total do endividamento, que lá em 2019 era de 1 bilhão 250 milhões de reais, o que equivalia, né, na época, lá 48,9% de tudo que a empresa possuía. E naturalmente que grande parte dessa dívida aqui, ó, no longo prazo. Chegando em 2020, a dívida sobe para 1 bilhão 664 milhões de reais, 53,9% é o peso da dívida agora, e nós notamos aqui um aumento nas dívidas de longo prazo. Então agora sim, agora está explicado aqui, ó. Esse aumento de capital de giro bem no ano da pandemia foi o quê? Através de financiamentos de longo prazo, que foi uma prática comum em diversas empresas no ano de 2020, captar dinheiro através de financiamentos para injetar no caixa, até devido à incerteza do que poderia acontecer naquele ano da pandemia. Chegando no ano de 2021, a dívida recua aqui para 1 bilhão 629 milhões de reais, 52,7% o peso da dívida, sempre com a dívida, a parte maior aqui no longo prazo. E chegando agora em setembro de 2022, a empresa acumula uma dívida de 2 bilhões 112 milhões de reais, uma dívida agora de 60,8%. Aumento aqui as dívidas de longo prazo. Então a empresa vai sustentando esse seu crescimento através de financiamentos de longo prazo. E quais os resultados que a Ser Educacional vem apresentando ao longo desse período? Isso tudo nós enxergamos aqui, ó, na demonstração de resultados do exercício. A DRE é a demonstração que mostra como que a empresa gera resultados positivos ou negativos. E toda geração de resultados, ela começa com a receita de vendas, no caso de uma instituição de ensino, da venda do serviço, né, que totalizava lá em 2019 1 bilhão 275 milhões de reais. Mesmo com a pandemia, o faturamento ele cai aqui para 1 bilhão 250, uma pequena queda só em relação ao ano anterior. Já em 2021, o faturamento começa um processo de reação, vai para 1 bilhão 407 milhões de reais. E agora, em 9 meses do ano de 2022, o faturamento é de 1 bilhão 234 milhões, projetando o faturamento de pelo menos 1 bilhão e 600 para 2022. Então, mesmo com a pandemia, a empresa aqui ela passou até uma certa estabilidade durante a pandemia e agora ela retorna o seu crescimento. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, lucro líquido de exercício. Lá em 2019, 136 milhões de lucro. Em 2020, mesmo com a pandemia, 165 milhões de lucro. E agora, em 2021, mesmo com esse aumento de faturamento, o lucro caiu aqui para 52 milhões de reais. E até setembro agora vem apresentando o quê? Um prejuízo de 96 milhões até o mês de setembro. Tá? E aí, por que esse prejuízo? Ao olharmos aqui a demonstração de resultados, vamos ver que ela é composta aqui pela receita de vendas menos o custo, que dá o lucro bruto. Esse custo, que era de 45,5%, aumentou um pouquinho para 46,4%, voltou para 45,9%, e esse ano de 2022, esse custo está na ordem de 50%. Já a despesa operacional, que era 34, reduz para 28, sobe para 41, sobe para 45,7.
Então, por que esse prejuízo? Justamente devido a esse item aqui, principalmente, né, devido a esse item aqui, que é a despesa operacional, e claro, também em relação ao aumento de custo. Devido ao aumento de custo e devido ao aumento da despesa operacional, a empresa acabou fechando até setembro com prejuízo de 96 milhões de reais. Olhando de perto agora a situação financeira, nós vamos observar aqui nesses gráficos como que está a situação financeira da Ser Educacional. Liquidez geral, média capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Quanto que a empresa tem em relação a tudo aquilo que ela deve no curto, médio e longo prazo. Ele sai com índice de 0,70, sobe para 0,81, recua para 0,63 e mais um recuo agora em setembro de 2022 para 0,55. Para cada R$1 de dívida que irá vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de apenas 55 centavos, mostrando que no longo prazo ela não tem capacidade de pagar todas as suas dívidas. Então nós vamos olhar o que? O dia a dia da empresa. Aí a liquidez corrente. A liquidez corrente ela quer saber o seguinte: se a empresa consegue pagar suas dívidas no curto prazo, ali no dia a dia. E para tanto, o índice de liquidez corrente lá em 2019 era de 1,59, sobe para 2,41 em 2020, recua para 1,38 em 2021 e fecha agora setembro de 2022 com 1,44. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa tem R$1,44. Paga e sobra. No curto prazo, a empresa não tem problemas financeiros. Naturalmente que, para o longo prazo, ela vai ter que gerar recursos para fazer frente às suas dívidas quando esse longo prazo se tornar um curto prazo. Endividamento geral, nesse outro quadro, nós vamos observar como que vem se comportando e qual é o tamanho da dívida da Ser Educacional. Ela sai com uma dívida de 48,9% em 2019, sobe para 53,8% em 2020, cai um pouquinho ali, 52,7% em 2021 e agora em 2022 a dívida aumenta, vai para 60,8%. De tudo que a empresa tem, ela deve 60,8%. Nesse outro quadro eu trago para vocês aqui alguns indicadores relacionados à rentabilidade. Quanto que a empresa tem de margem líquida? O que é essa margem líquida? De tudo aquilo que ela vende, ela paga custo, despesa operacional, despesa financeira, impostos e sobra quanto? Em 2019 sobrava 10,7%, em 2020 13,2%, em 2021 a margem cai para 3,7%. De tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa 3,7%. Repare que ali já no ano de 2022, essa margem fica negativa. Então a barrinha vai lá para baixo, uma margem negativa de 7,8% em 2022, em função do prejuízo que ela vem apresentando nesse último exercício. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, vai nos mostrar quanto que a empresa ganha em relação a tudo aquilo que ela investiu. Sai com 5,3, permanece estável em 5,3 em 2020 e cai para 1,7 em 2021. De todo o investimento feito, a empresa gera um ganho de 1,7%. Já a rentabilidade do PL mede o ganho dos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por terem as ações da Ser Educacional? 10,4% é o que eles ganharam em 2019, 11,6% é o que eles ganharam em 2020 e 3,6% que eles ganharam em 2021. Ao ter as ações da Ser Educacional, os acionistas tiveram um ganho de 3,6%. Não trago aqui nem a rentabilidade do ativo, nem a rentabilidade do PL de 2022, já que seriam também índices negativos, né? Até porque, como esses dois índices a gente trabalha com critério anualizado, então ele ficaria com um índice distorcido. Mas o que eu trago para vocês é esse outro quadro aqui, ó, mostrando agora os indicadores relacionados às ações. Hoje, uma ação da Ser Educacional, em termos de patrimônio, ela vale R$10,60. Isso quer dizer, se pegarmos todo o patrimônio, pagarmos todas as dívidas e distribuíssemos, né, o restante para os acionistas, caberia a cada ação R$10,60. Porém, o valor de mercado hoje, se você for comprar uma ação da Ser Educacional, você vai pagar R$3,64. Então, reparem que você vai pagar um valor bem menor do que efetivamente vale uma ação da Ser Educacional. Então, ela tem um PVP de 0,34, que quer dizer o quê? As ações da Ser Educacional estão com deságio de 66%. Lucro por ação está até em vermelho ali, que na verdade é um prejuízo por ação. Nos últimos 12 meses, a empresa vem gerando um prejuízo de 72 centavos por ação.
o que dá uma rentabilidade da ação negativa de 19,78%. Dividendos por ação. O último dividendo distribuído pela empresa foi lá em 2021, 32 centavos. Em 2022, ela não distribuiu dividendos. A relação preço/lucro é apenas um tracinho, porque o que é o preço/lucro? O PIL. O PIL é tempo de retorno. Quanto tempo leva para você ter o retorno através dos lucros? Mas para isso a empresa precisa gerar lucros. Como ela vem trabalhando com prejuízo, essa relação PIL é inexistente. Free float. 18,23% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa e o tag along da Ser Educacional é de 100%. O que quer dizer o tag along? É que se a empresa for vendida, se o controle da empresa for vendido, é garantido aos acionistas minoritários o mesmo tratamento dado aos acionistas majoritários. Nesse último gráfico que trago para vocês aqui, extraído até do Google, temos aqui como que vem se comportando as ações da Ser Educacional. Lá no ano de 2018, comecinho de 2018, as ações eram cotadas, olha só, a R$ 31. E aí quando começa 2018, ela já despenca para R$ 17, R$ 15 e fica oscilando nesse patamar até 2019. Ao entrar 2019, ela começa ali todo um processo de elevação, claro que com alguns altos e baixos, voltando para a faixa dos R$ 31. Porém, bem no meio do gráfico, você vai ver aquela queda que aparece ali, que se chama pandemia. Então, quando veio a pandemia, a ação ela despenca de R$ 31 para R$ 14. E a partir daí ela vem ali numa sequência de pequenas quedas, porém quedas constantes, até entrar no ano de 2021 com as suas ações cotadas na faixa de R$ 11,80. Tenta ali uma recuperaçãozinha bem no meio do ano de 2021, chegando a R$ 18, mas não se sustenta. E aí continua ali toda uma sequência de quedas lentas e graduais que você vai vendo até o final do gráfico, quando chega no final com uma cotação de R$ 3,64. Então, por esse gráfico, você percebe quando que a ação teve o maior valor, quando que ela teve o menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ser Educacional. Tá então, mais uma empresa analisada, Ser Educacional S.A. Agora você já conhece o que é Ser Educacional, toda a sua história, e você já conhece também como que está a sua situação econômica e financeira. Aproveitando, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a melhor empresa da Bolsa? Qual é a melhor empresa que hoje nós temos na B3, na sua opinião? E essa sua opinião, ela pode render para você um HD externo de 128 GB. E você pode mandar a resposta dessa pergunta que eu lhe fiz, qual é a melhor empresa da Bolsa, manda sua resposta lá para o DDD 049 no WhatsApp, né? 049 99136 1099, 49 99136 1099. E aí você manda a resposta, só mandar a resposta. E aí você estará concorrendo lá no comecinho de março, vamos fazer um sorteio desse HD de 128 GB que você pode ganhar para deixar sua máquina aí mais rápida, sua máquina bem melhor. Então manda a resposta para a gente aqui e concorra a esse HD externo SSD 128 GB. Isso tudo no oferecimento da Infoceta Informática, que faz toda a manutenção de equipamentos de informática e não precisa levar até assistência técnica. De forma remota, entre em contato lá com o Ramiro, com o Diego, e de forma remota eles fazem todo o diagnóstico para deixar sua máquina redondinha, bonitinha, do jeito que você merece. Isso tudo aqui, um presente da Infoceta Informática, junto aqui com o canal Silas Negras para vocês que estão junto conosco. E o importante justamente de estar conosco é que aqui a gente vai construindo todos esses conhecimentos e vai repartindo esses conhecimentos e naturalmente que vocês que me mandam mensagem complementando informações aqui, justamente para a gente poder dar um embasamento que na hora de comprar ações, nós temos que saber o que nós estamos comprando, que empresa é essa, da onde ela vem, para onde ela vai, como que está a sua situação econômica e financeira. E com isso, podemos tomar decisões de forma mais segura, minimizando o risco e ampliando as possibilidades de retorno. Para quê? Para podermos construir o nosso patrimônio e lá na frente termos uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.